Olá, meus irmãos, um ótimo dia, que o seu dia seja de paz, de prosperidade, que seja em tudo abençoado pelo nosso Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Dinei, pastor do Ministério Unido Casa de Deus. Irmãos, um homem com espírito maligno, um homem possesso de demônios e um homem livre dos demônios. Vamos analisar. O gadareno, quando estava possesso, cheio de demônios, uma legião, ele morava no cemitério, comia restos mortais, qualquer coisa que ele encontrasse para comer, vivia como um bicho. Andava nu, não tinha prisão, cadeias que conseguiam segurar, era violento e vivia em uma miséria, em extrema miséria. A palavra diz que ele se cortava, ele se retalhava, cortava o seu corpo. O que mais que a palavra fala a respeito deste homem? Ele andava de dia e de noite, ele gritava, ou seja, ele era um homem completamente louco. Se fosse nos dias de hoje, seria pela medicina medicado e colocado num hospital psiquiátrico e ficaria lá dopado por medicamento. Mas naquele tempo ele andava ali em lugares desertos, andava literalmente desconectado da sociedade e era violento. Era também um homem violento. Ok. O mesmo homem, depois que foi liberto, depois que Jesus mandou os demônios embora, né? Então, os demônios saem dele, entram nos porcos com a permissão do Senhor Jesus, e todos conhecem a história, e agora ele está liberto. Quando os moradores daquela cidade de Gadá chegou àquele local, encontrou o mesmo homem em sã consciência e coberto, vestido, e estava já completamente diferente, já não era mais aquele homem de antes, ele já estava transformado, ele estava consciente, conversando coisas normal como qualquer outra pessoa, e ele estava agora, ao invés de estar nu, estava vestido. Ok, e nós vamos tratar justamente disso. Eu quero que você comece a pensar. Toda pessoa que vem para a igreja, toda pessoa que aceita Jesus e se posiciona ali, entrega a vida de verdade e passa por um processo de libertação, o que acontece com a pessoa? A vida dela melhora. E ponto final, a vida dela melhora. Se a vida não melhorou, então não teve não ocorreu uma libertação. Porque se a pessoa está juntando lixo em casa, é acumulador, continua com aquela vida de antes, sabe quando a pessoa tem a vida toda, você olha para a pessoa e não vê evolução? Eu não estou falando de pobreza. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu já fui na casa de pessoas, eu lembro quando eu estava pastoreando uma outra igreja, antes de pastorear esta, lá na cidade de Berité, eu fui na casa de uma irmã e era uma irmã que não tinha muito poder aquisitivo, morava no barracão, só que era limpinho. Primeira coisa que eu observei, o quintal estava todo limpo, capinado, né? Ela havia carpido o quintal, não tinha mato, tudo lançado, né, fora nos lugares devidos. E aí, apesar dela não viver uma vida num barracão bem simples, mas estava tudo limpinho, as vasilhas estavam assim brilhando, e ela colocou ali num suporte que ela fez do lado de fora da casa, ela lavava, não tinha área de lavar, porque o barraco era pequeno mesmo. Mas tudo limpinho, organizadinho. E era uma irmã muito temente a Deus. Não faltava alimento, não faltava roupa.
o imóvel lá pertencia a eles, embora fosse muito simples. Característica de uma pessoa liberta. Ou seja, era só uma questão de tempo para que a vida dela melhorasse ainda mais. Mas era visível que Deus estava na vida dela. Mas quando você chega, e aí mesmo, porque não é questão de pobreza, aí você encontra, tá aquela situação de miséria, passa 10 anos, está do mesmo jeito, e ali aquela pessoa com aspecto de miséria, juntando lixo, isso é espírito, isso é demônio. Vai doer, mas aguenta aí. Se tem sujeira, se tem... Quando você chega na casa da pessoa, ou na pessoa, olha para a sua vida aí agora. Se tem sujeira, se não tem prosperidade, porque prosperidade não é uma riqueza de ter muito dinheiro, não é isso não. Você chega na casa da pessoa e você vê que a pessoa está abençoada e está todo mundo bem, a casa pode ser simplesinha, mas está tudo limpinho, tudo organizadinho, está tudo certinho, você começa a ver, existe Deus ali. Mas se tá, o aspecto é de miséria, de sujeira, de lixo e aquilo outro, significa que Deus não está na vida daquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa esteja indo na igreja. Eu conheço pessoas que vão na igreja e não está liberto. Ainda está sob influência de espíritos malignos. Talvez o demônio esteja, né, escondido na vida da pessoa, ou então está sob influência de espírito maligno. A característica de uma pessoa liberta é visível. Quando você vê o gadareno que foi liberto, a transformação é visível. Você vê a mudança na vida do homem. Você vê que ele está vestido, que ele está em sã consciência. E olha que foi uma questão de poucos minutos. Nós estamos falando ali, o primeiro encontro que ele teve com Jesus, que foi assim, já foi liberto, em poucos minutos, primeira coisa que mudou a mentalidade, ele passou a compreender novamente, voltou ao seu juízo, já providenciaram uma veste, uma roupa, ele já está coberto. Então, a mudança, ela é imediata. Ela acontece quando a pessoa é liberta. Então, eu quero falar para você que está me ouvindo, se você está na igreja e nada mudou, ainda está naquela situação miserável, tem alguma coisa errada com você. Pode ser, procura seu pastor, conversa com ele. Por quê? Porque toda pessoa que foi liberta, a vida da pessoa melhora. Você vai em todas as áreas. Você vê que a pessoa mudou. Você vê que tem uma mudança visível de comportamento, de fala, de vestimenta. Irmãos, você pode morar em uma casa onde o piso seja de terra, ou então que nem tenha piso direito, só o piso, só o cimento lá. Mas é limpinho, é tudo arrumadinho. Por quê? Porque não tem miséria. Uma coisa é você não ter as coisas, outra coisa é você chegar e tá aquele aspecto como se a pessoa estivesse vivendo num chiqueiro, literalmente num chiqueiro. Tudo, sabe, quando tá tudo bagunçado e você chega, vê muita coisa quebrada, a pessoa chega, isso aqui tá quebrado, janela quebrada, coisa quebrada, a cama sustentada por tijolo, sofá sustentado por tijolo, mas acontece. E aí você fala assim, mas é porque a pessoa é muito pobre. Não, é porque realmente vai virando um desleixo, né? E aí você vê que quando a pessoa ela serve a Deus e ela está liberta, essas coisas, meus irmãos, elas mudam. Elas mudam. Quando fala, né? A gente costuma falar aí que não tenha nada quebrado, né? Então é exatamente isso, as coisas vão mudando. Por quê? Porque Deus, ele é provedor. Ele não deixa os seus filhos desamparados. Então, hoje falando de libertação, se você tem alguma coisa na sua casa que você não usa, tem um cômodo lá que você fica juntando coisa, irmãos,
aquilo, entra lá e joga tudo fora. Se tem alguma coisa que serve, dá para alguém usar. Se existe, de repente está guardando um monte de coisa que você não vai usar nunca, tá lá um quarto cheio. Aí você fala, é o quartinho da bagunça. E ainda fala com orgulho, é o meu quartinho da bagunça. Irmão, tira o quartinho da bagunça da sua vida. Isso é miséria, né? Não, isso aqui é onde eu guardo as ferramentas que eu preciso, isso aqui é onde eu guardo os utensílios que eu realmente vou usar. Mas se tem coisa que está lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não usou nunca, não vai usar mais, irmão. Joga aquilo fora. Sapato que você tirou, eu vou guardar aqui, tá um pouquinho, mas vou guardar. Joga fora. Guarda lixo não. Limpa a tua casa. Limpa dessas imundícias. E eu quero que você dê uma geral. A minha autoridade com vocês. Me perdoa falar assim. Mas faça isso. Dá uma geral na sua casa. Pega tudo aquilo que você vê que não presta, que você está guardando lixo, acumulando coisa. Joga isso fora. Isso não é de Deus, não. Compra lá, enche o saco de lixo e coloca lá para o caminhão coletar. Ok? Limpa a sua casa, limpa. Tem coisa quebrada? Tem coisa lá, conserta. Ah, tem essa maçaneta que está quebrada. Conserta, irmão, vai lá. Vai consertando tudo aquilo que está quebrado. Tira o aspecto de miséria da sua casa. Não vai deixando as coisas ficar desse jeito. Quintal está sujo, vai lá, limpa ele. Joga o lixo fora, arranca o mato, limpa a frente da casa, a calçada. Por que eu estou falando isso? Porque onde Deus está, né, tá limpo, tá organizado. Porque onde Deus está, a presença de Deus produz isso na vida da pessoa. E faz bem até para você morar num lugar limpinho. Você vai ver que você vai se sentir melhor, né, quando você tira tudo que não presta de dentro da tua casa. Amém? Estou falando de libertação. Estou falando que isso faz parte do processo de libertação. Você vai ver que você vai viver melhor e você vai ver que Deus vai mandar coisas novas para a sua vida. Deus vai prover na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, que o Senhor nos purifique através do teu sangue. Eu clamo pela tua graça, pela tua bênção sobre a vida de cada ouvinte. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando o dia de hoje, guardando as famílias, dando a eles graça e que eles possam, em nome de Jesus, prosperar no dia de hoje e que seja o dia de hoje produtivo para a glória do teu nome. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse dia. Amém, queridos? Vou ficando por aqui e você vai deixar no comentário lá se você fez essa faxina aí, porque precisa, irmãos. Onde tem Jesus não pode ter imundícia. Deus abençoe vocês e até amanhã.